Eu queria perguntar sobre, até pra gente pensar na construção de narrativas, né? Que a gente falou até sobre essa questão de vídeo, e aí você deu o exemplo de você impactar ali nos 3 primeiros segundos. Uhum. E aí pensando no contexto geral, né? Da construção de um vídeo, na construção de uma história que eu tô colocando, muito se fala hoje sobre a gente construir uma história nessa Sim, questão de storytelling. sim, sim. Dá pra gente usar o neuromarketing nesse sentido, pra construir essa história, e aí pensando no comportamento das pessoas, ou é uma coisa meio nada a ver? Cara, quando a gente entra no storytelling, assim, o ser humano ele foi evoluindo com as histórias que são contadas, né? Então a gente ama uma história, né? Você pega uma criança, você fala, ó, o tio vai contar uma história, ela fica vidrada com aquilo. Então a gente gosta de história como um padrão comum, né? É algo que está no nosso DNA. Então qualquer história que você conte vai chamar atenção. Então, dentro de uma estratégia de neuromarketing, de uma ação de campanha, você incluir histórias vai funcionar com certeza, porque a gente quer ouvir história e isso é algo que contribuiu para a nossa sobrevivência. Porque imagina na época lá das caças e tudo mais, uma história de um cara que foi num lugar e foi assassinado por um tigre. Ele contava a história que lá tem tigre. Aí a gente já não ia mais. Então, as histórias foram movendo a nossa espécie e é por isso que a gente é vidrado em história. Caminhando hoje para o mundo digital, onde não tem mais tigre nas ruas, a gente ouve uma história dentro do Instagram e a gente fica lá dentro, né? Então tem podcasts muito famosos que só contam histórias, né? Eu ia Tem citar isso mesmo, não famoso, viabilize. exato, no picolé de limão do Não Viabilize. Sim. Meu, você fica ali no Spotify ouvindo história de gente que você nem conhece. Sim. Isso é muito louco você parar pra pensar. Você sente raiva por aquelas pessoas que você... Exatamente, é cada história. Então a gente é apaixonado por história. Ou envolvendo estratégia de vendas e marketing digital, meu, conte a história da sua empresa, conte a sua história, porque as pessoas querem saber. Elas querem saber. Semana passada eu tava assistindo ouvindo, né? Esse Não Inviabiliza era um episódio de padrinhos. Aí eram 2 padrinhos que eram... Eu não sei como a mulher arranjou 3 padrinhos de uma vez, e aí ela começou a fazer um monte de pedido pra esses padrinhos, e aí foi uma colega minha que me mandou essa história, me mandou pra eu ouvir, aí eu ouvi, eu falei, não é possível. E aí depois você começa a associar justamente com a sua vida. Porque aí você fala assim, pô, essas pessoas não tem boca pra falar não. E quantas vezes a gente, às vezes, tá passando por essa situação, mas quando a gente tá no lugar, a gente não percebe. Exato. E às vezes você contando ali a história, outra pessoa ouvindo, Sim. ela tem uma percepção diferente da sua, né? Porque a vivência é diferente. vivência é Então, diferente. tudo isso é o poder da história, né? Todo o poder da história.